Fala, mulher empreendedora! Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Você Empreendedora, um lugar em que você é acolhida, em que você aprende e em que você troca experiências com mulheres incríveis. E por falar em mulheres incríveis, eu estou aqui com uma mulher incrível, gata, empresária, empoderada. A mulher é tudo, esqueça tudo. Estou aqui com a Tainá Alves no dia de hoje. Ela ficou tímida. Fiquei um pouquinho agora, falando assim de mim. Mas a gente tem que jogar pra cima, o que é bom, né? Pessoas boas a gente tem que jogar pra cima. Estou aqui com a Tainá Alves. A Tainá, que ela é CEO de duas empresas, né? Uma na área da beleza. Ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre a atuação da área dela, do nicho dela. E também uma na área digital. Tainá, que é mãe, que é cristã e que começou a empreender muito cedo, né, Tainá? Porque eu já vejo que você é uma mulher jovem, mas você começou bem cedinho. Com 20 anos. Com 20 anos, caraca. Conta um pouquinho pra gente da sua história, como que você começou no ramo da beleza, né? Isso. Como que foi isso pra você? Antes de tudo, quero agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui, ainda mais por você, uma mulher também que eu tenho uma grande admiração, né, em todos os sentidos, como uma pastora, né, também como uma empreendedora. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com você, tá? Então, eu comecei com 20 anos, depois de uma gravidez, né? E aí eu saí do CLT para começar a empreender com as sobrancelhas. Aí de início era aquilo, né? Fazer um bico, vou fazer a sobrancelha até minha filha ficar um pouquinho mais velha e eu conseguir um emprego. Eu colocava currículos, inclusive, mas foi virando a minha carreira, foi começando ali a minha carreira. Eu não imaginava que ali já estava nascendo a minha empresa, porque até então, 10 anos atrás, a sobrancelha, ela não é o que ela é hoje. Hoje você consegue ir num salão de sobrancelha onde você vê pessoas especializadas em sobrancelhas. Há 10 anos atrás era um salão de cabelo, que tinha alguém ali que fazia uma sobrancelha. Então não tinha ainda esse potencial que tem hoje. E aí, quando eu falava assim, eu faço sobrancelha, mas você só faz sobrancelha? Então, assim, tinha essa certa, sabe, né, discriminação, né, pela minha área. Mas eu acreditei, Deus também já tinha preparado tudo e, graças a Deus, estou aí até hoje. Então, você teve ali a experiência da gravidez, isso trabalhando num salão? Você fazia sobrancelha no domicílio. Eu saí, então você não trabalhava num lugar, você pediu as contas. Eu pedi as contas, né? Foi assim, eu pedi as contas porque a minha filha tinha 5 meses, né? Porque eu fiquei 4 meses de licença maternidade. Foi e já com ela bebezinha. Isso. Aí eu estava, nesse período de licença maternidade, fazendo curso no Senac. Porque eu já imaginava que eu não conseguiria trabalhar longe, que eu trabalhava muito longe. Eu pegava 10 horas da manhã, mas eu tinha que sair de casa às 8. E eu saía de lá às 7, eu chegava em casa às 9. Caramba. Como que ficaria tanto tempo longe assim com uma bebê em casa? Então eu falei, vou começar a fazer sobrancelha, curso, e eu faço uma cliente ou outra ali só para comprar uma fralda, para comprar um lenço. Isso que eu coloquei na minha cabeça. E aí, o meu chefe não quis me mandar embora, porque eu pedi pra ele, me manda embora, porque aí eu vou ganhar auxílio. Aí ele, não vou te mandar embora, ninguém mandou você engravidar, e nananã, se você quiser, você pede as contas. Aí eu pedi as contas, saí sem nada, né? Porque se tu faz uma carta assim, pedindo as contas, você sai sem nada. E eu saí sem nada. E eu morava de aluguel na época. E aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Meus pais me ajudaram. Eu lembro que eu já cheguei a catar, assim, moeda em casa para comprar o pão. Então, assim, eu tenho essa história. É a minha história de vida. Eu vim de uma comunidade. Eu não tinha como que eu posso dizer? Um suporte ali. Eu não tinha isso. Eu tinha a força de vontade de trabalhar. E aí eu comecei a fazer da minha tia, da minha prima, das tias do pai da minha filha. E aí foi assim, uma falando pra outra, e eu fui a domicílio. Eu comprei uma bolsinha na bagagem e eu ia. E eu morava em comunidade, né, em Manguinhos. Então eu fazia ali em Manguinhos, Jacarezinho, Penha. Aí eu fui pegando, esse pessoal que gosta de fazer sobrancelha. Porque ali você fez e eu não imaginava, eu cobrava R$15. Aí eu comecei a, fazer 3, 4 num dia. Daqui a pouco, mais de 3 e 4 num dia. E quando eu ia ver, tinha 15 pessoas para fazer num dia. E aí, isso na ponta do lápis, R$15, já era um bom dinheiro. E eu vi potencial naquilo e eu comecei a falar, cara, se eu perco muito tempo indo para lá e para cá, se eu pegar o aluguel de um salão, elas vão vir até mim e o tempo que eu passo para lá e para cá,
eu faço a sobrancelha de mais alguém. Aí eu peguei o aluguel com uma pessoa, dividi o aluguel, e aí ficou pequeno o salão pra mim em 2 meses. Nossa, então você... Sério, foi Deus. Porque o meu pastor de hoje, né, na época, ele trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, conhece? Sim. No Oswaldo Cruz, né? Fiocruz. E ele colocava o meu currículo para trabalhar lá como recepcionista, porque eu trabalho desde os meus 15, então eu tinha um currículo bom. Eu sempre trabalhei jovem aprendiz. Ninguém me chamava. Chamava todo mundo. Aí ele fala até hoje, ele até prega falando sobre isso, que chamava todo mundo, mas não me chamava, porque eu tava fazendo a sobrancelha, mas com os currículos nos lugares. E aí Deus mandava sempre alguém lá no meu salão para falar: isso aqui é pequeno, o que Deus vai te dar é muito maior, o que Deus vai te dar é muito grande, você vai viajar lugares. E eu ficava assim, como, gente, com sobrancelha? E aí, as coisas foram muito rápido. Você não tem noção. Em 1 ano, minha vida mudou com a sobrancelha. Meu Deus. Em 1 ano, minha vida mudou. Porque em 8 meses eu fiquei fazendo a domicílio, 2 meses eu fiquei no salão, e depois de 2 meses eu fui para um outro salão. Esse salão eu fiquei 1 ano nele, no outro que eu mudei. Nesse de 1 ano, eu fiquei 1 ano juntando dinheiro para construir o meu próprio salão e a minha casa. Caraca! Aí eu era assim, eu fazia a sobrancelha e dava dinheiro pro pedreiro. Fazia a sobrancelha no final de semana, dava dinheiro pro pedreiro. E aí eu fazendo ali a sobrancelha e pagando ali a obra da minha casa e do meu estúdio, porque eu fiz um estúdio embaixo e a minha casa em cima. Isso na comunidade, em Manguinhos, que eu ganhei o terreno. E aí eu fiz o meu espaço isso ali. foi o meu próprio. E aí eu fiz o salão e a minha casa em cima. E o salão ficou lindo. Investi pesado. Meu pai não faz isso. Por que eu tô falando isso? Porque Deus tinha um propósito ali comigo. E o meu pai, por mais que é a pessoa que me ama, né? Ele não entendia, sabe? Como assim você vai fazer um salão, vai botar porcelanato, vai botar teto de gesso? Pra que você tá gastando nisso? Porque primeiro eu fiz o salão pro salão, depois eu fazia a minha casa. Primeiro a gente investe no nosso negócio, que depois o nosso negócio vai nos sustentar. E eu sempre tive isso confiante, só que meu pai, não, você primeiro tem que fazer uma casa. Eu falei, pai, eu vou fazer a casa e a casa vai me dar o quê? Vai me dar porque despesa. A sua mente já era de empreendedora. De empreendedora, pra você ver. Você ali fez o salão, investiu com excelência, mesmo que fosse num lugar que as pessoas pudessem julgar, poxa, mas aqui nesse lugar, né? Mas era um lugar onde você tinha clientela, onde você sabe começou. Que as pessoas na comunidade é igual assim, por exemplo, na comunidade, se uma pessoa usa Nike, todo mundo quer usar Nike. Se uma pessoa usa uma bolsa cara, todo mundo quer usar. Então eu falei, eu vou ter que jogar de marketing aqui. Eu vou fazer um salão lindo, porque lá as meninas não tinham salão daquele jeito. Para quando elas vierem aqui, elas fazerem uma foto no espelho, me marcar. Elas querer estar aqui por status também. Não só porque eu sou uma boa profissional, mas eu vou jogar também o jogo ali. Eu comecei a entender ali o jogo do empreendedorismo, sabe? Elas iriam, porque, cara, isso aqui para elas vai ser... algo diferenciado, tipo assim, né? é diferente. De fato, porque na comunidade tem essa questão de... eu vou querer mostrar que eu tô ali, porque ali é o melhor, por mais que era o mais caro na época, depois eu subi o valor para R$25. E assim, R$25 a gente falando hoje, naquela época já tinha sobrancelha no shopping a R$60. Sim. Mas eu sabia da comunidade que eu vivia, eu sabia que eu não poderia colocar um preço muito, né, acima, porque senão eu poderia perder. Então eu era pé no chão ainda, porém tinha pessoas ali que cobravam R$10. Então R$25 já era muito caro. Você conseguiu se posicionar dentro daquele, naquele ambiente como a melhor experiência que a pessoa Sim, a melhor podia experiência ter. em tudo. Tipo, eu sempre gostava de deixar claro que era o melhor produto, que eu investia nos meus produtos, porque na época tinha uma rena chamada Bigen, que queimava a sobrancelha delas. Eu falava, a minha não é Bigen, a minha é dela e dele. E eu falava, a minha é melhor. Eu sempre deixava isso muito claro nas minhas redes sociais. Olha, isso aqui é o melhor, eu entrego o melhor. Eu botei ar-condicionado, botava balinha, botava cafezinho, bolinho. Então, isso tudo era algo que, para outras pessoas, o atendimento, para mim, é o principal de um salão de beleza. Da onde a gente chega, eu acho que as pessoas, elas gostam de ser bem acolhidas. Então, eu sempre prezei muito pela questão de um bom atendimento. E eu acho que meu nome se fez por conta disso, sabe? De eu abraçar, de eu falar, de eu orar pelas minhas clientes, de eu ouvir as minhas clientes. Elas choravam na minha maca. E ali eu fui vendo o propósito que Deus tinha comigo. Cara, e aí, incrível. As pessoas da minha igreja na época falavam assim, Deus tem um propósito com você no seu trabalho. Porque eu ajudava pessoas.
sabe? Eu escutava, eu botava um louvor. Às vezes eu chegava assim, eu gosto de trabalhar até hoje ouvindo louvor. E aí eu chegava assim, a pessoa deitava, e aí do nada, música tal, louvor tal. Aí eu botava lá o louvor. E a pessoa começava, esse louvor é de Deus. Eu precisava ouvir, cara, eu entendia que tinha um propósito ali. Isso é muito doido, né? Porque principalmente a gente percebe que lugares que trabalham com beleza, mulheres que trabalham com beleza, seja cabelo, seja sobrancelha, seja o que for, é normalmente um lugar de acolhimento para essa cliente, em que ela se sente à vontade, em que ela é um lugar onde ela às vezes vai chorar as mágoas dela. Com certeza, chora tudo. Em que ela vai falar, conta tudo. tipo, o que aconteceu, ou às vezes a pessoa vai ali fazer um serviço, mas a gente não sabe o que aconteceu com ela. E se ela ficava marcada, acolhida, inclusive a outra sobrancelha, para outra sessão de terapia. E aí, então, Tainá, o que eu tava falando do outra Naquele vez? dia, vamos retomar a última sessão. Nível. Mas isso é muito bacana de você ter percebido dentro do seu negócio o quanto era importante, não só o atendimento, mas esse olhar com carinho, né? De você se preocupar não só com o serviço que você vai entregar, mas com como essa pessoa vai ser recebida, como ela vai se sentir amada. E a gente percebe cada vez mais que isso conquista o cliente, né? Porque há lugares em que, talvez, não é o seu caso, né? Mas às vezes a pessoa nem vai desfrutar do melhor serviço. Nem vai desfrutar do melhor serviço, mas porque ela se sentiu acolhida, ela foi bem recebida, ela se sentiu bem tratada. Isso realmente faz toda a diferença, né? Ter esse olhar de carinho. Principalmente as mulheres que são muito carentes. Sim, disso, você ter na maioria das vezes. conhecido quem era o seu público naquele tempo, né? Porque esse era o seu público naquele tempo, ele tinha essas necessidades. E isso é muito importante de se atentar. Durante esse período, Tainá, porque você viveu ainda, você construiu esse negócio, né? Ali na comunidade, cresceu. E eu te conheci assim, né? Pelos vídeos, porque na época, não sei se foi exatamente nessa mesma época, que teve um boom, assim, de procedimentos, né? De micropigmentação, técnicas e tudo mais, coisas muito inovadoras. Você teve que certamente aí passar por um processo de aperfeiçoamento ali, né? Porque você foi muito visionária no marketing que você investiu e, ao mesmo tempo, a área estava ali em franco crescimento, né? Sim, cresceu muito rapidamente. Como que foi para você sair de uma mulher que faz as sobrancelhas, para alguém que empreendia, que tinha uma empresa, que de repente, certamente nesse período, passou a ter que contratar pessoas, pensar em várias outras áreas? Como que foi, que era mãe de uma bebê, né? Porque nesse mesmo período você tinha uma filha pequenininha. Como que foi compartimentar tudo isso na sua cabeça e acreditar, olha, vai dar certo. Já está dando certo, né? Porque são muitas coisas e nesse momento, porque você não se preparou para isso. Sim, não me preparei, né? Nem um pouco. O seu anseio inicialmente era, olha, eu vou aqui pagar as coisas para minha filha e você chamar em algum momento para algum currículo, sei lá, né? Talvez você tinha essa expectativa, você chamada. A minha meta ali era ser chamada para ser recepcionista e o salário era R$997. Cara, que loucura. E certamente você ia lá trabalhar e de repente conciliar com alguma coisa, fazendo a sobrancelha por fora e tudo mudou. Junto. Como que foi para você se enxergar dessa forma e que recursos você utilizou para se aperfeiçoar, para compreender sobre agora coisas que você antes não dominava? Porque, por exemplo, vou contratar pessoas, preciso de cuidar de documentação, contabilidade, finanças. Como que foi esse... Porque normalmente ninguém se planeja para o crescimento. Todo mundo tem expectativa de que o crescimento vai acontecer. Mas normalmente o crescimento ele vem, às vezes, de maneira desordenada. Porque mas foi isso aí que aconteceu você comigo. Simplesmente notou. Não, foi tudo desordenado, sabe? Porque o que acontece? Eu fui muito empolgada e as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. E eu fui acelerada. Eu estava muito acelerada porque as coisas, como eu falei, aconteceram muito rápido. E eu não tive essa questão de parar, por exemplo, para fazer um curso de empreendedorismo. Eu falo que o meu curso de empreendedorismo foi ali a minha carreira. Eu fui aprendendo errando. Eu errava, aí eu falava, não vou fazer mais isso. Porque eu não vim de uma base de família que era empreendedora. Eu não tinha um pai que era empresário. Então, eu aprendi com os meus erros. E mais lá na frente, você vai ver que eu errei muito. Eu vou contar aqui. Então, eu fui só vivendo ali. Fui vivendo. Eu ganhava um dinheirinho a mais e aí contratava. Mas, assim,
não tinha a Não tinha essa visão coisa- de empresária. Eu não me colocava como empresária. Eu me colocava como autônoma. Eu não me via ainda como empresária. Então, assim, pegava quem? Família, que é o que todo mundo faz. Que é o erro todo mundo faz. É o erro de todo mundo no início, porque a gente quer ajudar. Né? Pelo menos, assim, falo por mim. A gente tem meu coração era de pegar a minha família, de ajudar a minha família. E aí coloquei irmãos, mãe, pai, amigos. E aí, quando não dava certo, eu não conseguia chegar e dar uma bronca. Aí que era o problema. Aí eu enfrentei algumas coisinhas nesse meio, né? Mas hoje em dia eu aprendi. Mas eu cresci muito rápido. Mayara, muito rápido. Em 2 ou 3 anos, 3 anos eu fui para Nova América. Eu saí de um estúdio que eu não pagava água, eu não pagava luz, eu não pagava condomínio, meu condomínio não é na comunidade. Então eu tava zerada de conta lá, tinha o meu próprio estúdio, eu fazia uma micropigmentação a R$ 400 na época, eu fazia mais de 5 em um dia. Eu fazia cursos a R$ 500 na época, com 4 alunas em um dia. Então eu tava vendo muito dinheiro, muito rápido. E aí eu falei, vou pro Nova América, mas assim, vou com a cara e a coragem. Eu não tinha preparo financeiro, não tinha preparo mental, eu não tinha administração do meu dinheiro nenhum, zero. Eu tinha ali o dinheiro, eu vi o dinheiro entrando. Então vou pro Nova América. Aí como que eu vou pro Nova América? Eu vou perguntar quanto que é lá a sala e vou. Aí passou, meus documentos todos passaram, né? Na época tudo muito bom, né? Muito movimentação. E aí, R$ 5.000 um aluguel, 1.200 um condomínio, água, R$ 400. E aí, começou as coisas a mudar, sabe, a visão. Aí, contratei um contador, aí o contador também, eu não sabia, o primeiro contato que eu tinha com o contador, ela me cobrou um valor exorbitante. Nem hoje, eu com 2 empresas, pago o que eu pagava antes para aquela contadora. Porque ela percebeu que eu era... Totalmente leiga. Leiga. Então, ela botou ali para eu pagar um valor bem alto e eu pagava. E aí era isso, eu me matava de trabalhar para pagar as contas, pagar funcionário, pagar aluguel, e eu comecei a ver as coisas meio apertando, coisas que dinheiro que sobrava, eu comecei a ver não sobrar mais, porque eu não tinha um preparo na parte das finanças. E aí eu comecei a fazer muita sobrancelha, né? E lá no Nova América eu tive que aumentar, porque na minha cabeça não precisava aumentar. Na minha cabeça eu queria ser acessível. Mas eu entendi Queria ganhar na quantidade ali, né? Que o certo era eu saber precificação. Eu posso cobrar 400 numa comunidade, mas na comunidade eu não pagava o que eu pagava de imposto, de contador, de aluguel, de condomínio. Então, eu tive que aumentar. Nessa que eu aumentei, eu comecei a ganhar mais e aí depois eu comecei a reinvestir em cursos. Eu fiz 35 cursos na área da sobrancelha. Meu Deus. E todos os cursos era de 3 mil para cima. Eu já paguei curso de R$ 15.000, 5, 6 mil reais. Todos os cursos fora do estado, eu sempre pagava ali a passagem, a hospedagem, o Uber, a alimentação. Então, eu investi pesado na minha área. Porque a sobrancelha das pessoas à minha volta sempre ficava verde. Eu falava, não, eu tenho que aprender uma técnica que não fica dessa cor. E eu começava, eu errava, fazia, cliente voltava, eu ainda tá uma cor que eu não gosto, vou fazer outro curso. E aí eu comecei a investir muito pesado naquilo, investi na obra do salão, fiz uma obra muito maior, já estava dentro do salão, mas eu quis me comparar com outros salões, e aí investi um dinheiro altíssimo na obra. E aí a empresa foi crescendo muito rápido, porque eu criei nome, contratei parcerias, e quando eu fui ver, em pouco tempo, eu já estava com mais de 100 mil seguidores. Isso porque eu divulgava muito. Eu dormia e acordava no meu salão. Eu trabalhava 15 horas por dia. Caramba. Eu cheguei são coisas que às vezes, né, quem olha de fora, porque você falou, foi tudo muito rápido, mas também foi tudo muito intenso, né? Porque foi muito rápido, mas também você entregou foi adrenalina. Ali. A minha psicóloga falou que eu vivia, sabe, uma adrenalina. Só que aí chegou uma parte que eu tive um burnout. Isso que eu ia te perguntar agora também, porque você foi nesse ritmo frenético. Muito. Eu não sentia dor, assim, eu não sentia dor nas pernas, eu não sentia na época, trabalhava, né? ali anestesiada. Eu tava anestesiada, porque eu virava à noite e eu não sentia sono, eu não sentia já aquele peso, eu tava muito acelerada. O problema foi quando eu senti, que aí eu senti tudo de uma vez.
Porque, no caso, durante esse período, você mesma fazia ali, né? Eu fazia era tudo, eu não sabia delegar. Isso é uma grande questão, sabia. né? Quando você empreende e o seu negócio cresce. Porque não sabe o delegar. delegar é fundamental até para o seu crescimento. Porque em dado momento, Exatamente. isso vai limitar o seu crescimento. Você não... E eu vi que recentemente não, né? Recentemente eu fui notar que você digitalizou também o seu negócio, né? Foi relacionado a isso que você está dizendo? certeza. De você ter percebido, cara, eu tô só trabalhando, não tô vivendo, minha filha tá crescendo Foi e isso aí. eu, tipo, o que eu vou fazer? Porque você ama o seu negócio, né? Você Eu enxerga ali e é algo que você ama fazer. Você se qualificou muito, então isso mostra que você queria Sim. entregar o melhor e a excelência. Só que em dado momento também, de nada adianta, né? Não adiantou, porque eu não tenho equilíbrio. Na vida tem que ter equilíbrio. E eu não tive esse equilíbrio. Primeiro porque, depois de trabalhar muito, eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito. Foi largar Jesus. Dali eu já perdi a minha luz, né? Porque ele é a luz, ele é a sabedoria, ele que direciona. Então, dali eu já me vi perdida. Dali eu fui decaindo, sabe? Depois da separação, né? Que eu tive do pai da minha filha. E eu sempre quis uma família. Acima de tudo, eu sempre quis família. Casar, família. E aí, quando eu vi, depois de 9 anos com uma pessoa, eu vi o meu relacionamento ir embora, e eu que abri mão, eu tive que abrir mão porque estava me doendo demais. E aí, eu tive que ser forte, né? E abrir mão, porque não estava sendo uma coisa boa para mim, já há muitos anos já não estava sendo uma coisa boa para mim. E aí, eu ficava sempre porque vou tentar, que é minha família e tal, eu não quero desistir da minha família, só que já estava insustentável. Então, quando eu me separei, foi um baque muito grande, porque eu sou filha de pais casados há 25 anos. Juntos, eles vão fazer 30 anos. Então, eu não queria a minha sua filha... referência ali, né? Sim, eu não queria me separar, porque eu queria que, por exemplo, eu tenho um sonho de ter outro filho, de não ter filhos de pais separados. Eu queria... Ali, ele foi meu primeiro namorado com 15 anos. Eu queria que fosse o homem, assim, pra viver a minha vida toda. Então, aquilo ali, pra eu desconstruir, doeu em mim. Que eu tinha um sonho daquilo ali e eu tive que aprender a abrir mão daquele sonho. E aí, eu fui ficando mal e aí, quando eu fui ver, eu já tava no mundo. E aí, abandonei. Eu falo que eu sou a filha pródiga. Deus me deu a minha benção, tudo que eu tenho na área da beleza, então... foi muito assim, Deus me dando pessoas indo ali falar comigo. E eu abri mão. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais nada. Agora eu vou pro mundo, me dar a minha parte na herança e agora eu vou viver a minha vida. E aí, como todo filho pródigo, né, a gente volta depois chorando. Porque aí eu fiquei 4 anos fora da igreja. Nesse período eu fui muito machucada na vida emocional, sabe? Desse lado sentimental. Porque eu até brincava, eu falava assim, gente, aquela música da Marília Mendonça... Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Era isso, eu vivia isso. Oh, meu Deus. Por quê? A forma de amor que eu aprendi do pai da minha filha era uma forma de amor que não demonstrava, e não demonstrava amor e afeto. Então, eu só me apaixonava por homens que não gostavam de mim, que queriam só me usar. Essa característica. Porque isso era uma coisa que eu já estava... Foi a forma de amor que eu aprendi. Então, eu sofri muito porque eu só gostava de homem que me esnobava, que não me ligava, que, sabe, desdenhava de mim, me usava. Então, aí eu ficava apaixonada. Se virasse a cara pra mim, sabe, se não quisesse... E, de fato, a psicologia explica que isso tem total relação, terrível, né? era. Porque você estava ali, certamente, vivendo um período de muita carência emocional. E isso, certamente, fazia com que você focasse mais ainda, já que você já vivia pro seu trabalho, mais ainda nos afazeres ali, né? Porque normalmente quando a gente está mal, emocionalmente, muitas mulheres, inclusive, né? Às vezes estão mal emocionalmente, estão vivendo uma crise no relacionamento, ou com problemas que elas não sabem resolver, e resolve trabalhando, né? Sim. Tipo assim, você acaba não indo cuidar da mente. Não, psicóloga, eu só fui fazer isso, depois. Vou aqui trabalhar, vou ganhar o dinheiro, que é assim que daqui a pouco mas teve uma hora que não sustentou, não. Porque, vou falar, esse assunto, eu gosto de tocar sempre nesse assunto de relacionamento, porque eu acho que muita mulher não consegue evoluir no empreendedorismo por conta do relacionamento. Uau. Você sabia que a maioria, se não tá bem no amor, sabe? E também, claro, no lado espiritual. Então, ali eu tava quebrada no lado espiritual e eu não tinha ali
não estava resolvida no relacionamento. Então, a mulher é muito carente. A mulher é mais forte do que o homem. Sim. Quer dizer, o homem é mais forte do que a mulher nessa parte. Porque o homem, ele vai sofrer, mas ele vai trabalhar. Ele vai rir com os amigos. Ele vai... A mulher não, a mulher se tranca dentro de um quarto. A mulher já começa a, sabe, a não fazer as mesmas coisas que ela fazia. A força dela parece que vai sumindo. Sim. Ela se entrega mesmo. E quando eu falo sobre isso, principalmente quando eu faço uma live, eu percebo muitas meninas falando: ah, eu também passo por isso. Ah, eu tô passando por um relacionamento assim. Ah, eu passo por um relacionamento abusivo. Ah, isso aqui. Então, eu vejo que o segredo ali do sucesso de empreender é você ter equilíbrio em todas as áreas. E eu não estava equilibrada. Eu saí da igreja, né? Perdi ali a direção de Jesus. E aí eu perdi o meu casamento. E aí não estava sendo boa mãe, porque eu estava trabalhando 15 horas por dia. Minha filha falava que queria morar com a minha mãe, não queria mais morar comigo. Então eu perdi as minhas pernas. Ali foi quando eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E estava bebendo coisas que eu não fazia, saindo, para quê? Para ter ali uma felicidade ali momentânea. Sim. Aí quando eu chegava em casa, aquele clichê, chorar no travesseiro. Que muita gente passa por isso até hoje. Vai pro baile, vai pra isso, vai pra aquilo, bebe, gasta dinheiro que não é pra gastar. Mas quando deita, sente vazio. Sim. E eu sei quando eu olho pra uma pessoa hoje e ela pode estar rindo, fazendo e acontecendo, eu olho bem no fundo dos olhos, eu fazia exatamente isso. Você consegue ali identificar, né? Às vezes aquilo que a pessoa tá vivendo. Consigo. E às vezes, tipo, não transparece porque quem te via nesse período não imaginava muito o que feliz. você estava sofrendo. Eu aparecia dançando nos stories. Eu aparecia sensualizando, principalmente músicas da Anitta, música da Luísa Sons. Eu aparecia dançando. Por quê? Eu queria ser elogiada. Eu queria ser amada. Então, eu percebi isso na rede social. Por quê? Quando eu postava uma foto sensual, e aí eu comecei a ir pra academia pra ficar bem bonita e não sei o quê. Uma coisa é você ir pra você. Sim, se o sentir seu esposo. Bem. Sabe? Pra você se sentir bem, por questões de saúde. Eu não. Eu queria porque eu queria curtida. Quando uma foto minha chegava a 30 mil curtidas, meu Deus, muito bom, Deus, muito obrigada, Senhor. Falava, Deus, obrigada, Senhor. Porque eu amava ser amada. Porque eu não era elogiada por outra pessoa, então eu tinha que ser elogiada por alguém. Então, quando eu chegava lá, linda, maravilhosa, menina maravilhosa, gostosa, isso aqui, eu consegui. Tipo, aí ficava feliz, porque ali foi a minha dose de amor que eu recebi dos seguidores. Satisfação. Sim. Aquela só que aí era momentânea, era rapidinho, era coisa rápida, mas depois o vazio vinha de novo. E aí eu fazia outro vídeo, e aí eu fazia outra foto, sabe? Eu queria me expor demais nas redes sociais. E o meu pastor de hoje ele sempre falava, todo mundo que tá querendo se expor demais, ele tá escondendo uma falta, todo excesso, né? Todo excesso esconde uma falta. E eu não via isso. Por quê? Quando a pessoa ela tá passando por isso, ela tá dentro de uma bolha. Outras pessoas que amam, ela não se enxerga que nessa tá falando, condição olha, que ela, pra quê? Você já é linda, você não precisa se expor desse jeito. Pra quê? E aí eu fazia isso porque eu não tava bem. Eu tava vendo que a minha vida eu tava com dinheiro, mas eu não tava feliz. Que é o que muita gente vive hoje. Sim. É a riqueza. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E aí eu fui entender a questão da prosperidade. Aí eu quebrei muito a cara no relacionamento, sabe? Quebrei muito a cara em questão da maternidade. E fui quebrar a cara aonde depois me doeu. Que é quando a gente volta para Jesus, quando acaba o dinheiro. Porque, no caso, você viveu depois disso um período de crise. Você quebrou. Quebrei feio. Essa empresa que você... esse novo lugar, né? Sim. Você quebrou. Quebrei. Dentro desse período. Ou seja, que a única coisa que tinha positiva ali, né? Que supostamente, que era o seu negócio. Sim. Você sustentava a minha vida, sustentava uma boa casa, sustentava meu carro, sustentava, sabe, os meus luxos. Então, até ali, tipo assim, eu tava com a vida espiritual quebrada, relacionamento quebrado, maternidade quebrada. Mas ainda consigo pegar um carro e ir para um lugar. Ainda consigo pegar o carro e viajar. Ainda consigo ir para um lugar legal, comprar roupa. Eu tô com raiva, vou comprar roupa. Aí quando quebra o dinheiro.
Aí... E como que foi isso Como pra é que você? faz? Quando Foi você horrível. se viu quebrada pra se reerguer? Porque você tinha alcançado um sucesso que você já não imaginava, Não. né? Então você tinha algo ali muito próspero, muito acima da média daquilo que você um dia Sim. imaginou. Como que foi esse período de reestruturação da sua vida, né? Porque aí é que a gente percebe que muitas vezes a vida da empresária, ela se confunde com a vida da empresa, né? Muitas empresárias dizem isso. Acaba que a vida da empresa é a vida da empresária, está para a vida da empresária Sim. e vice-versa. Porque quando aquilo ali meio que te sacudiu, Sim. né, para sua realidade, falou, olha, você está indo por um caminho, você está acabando com tudo aquilo que Deus tinha te dado, né? Sim. E qual foi a luz na sua mente assim que você teve para poder fazer esse caminho de volta e trazer o propósito de volta para o seu negócio, né? Porque quando eu ouço a sua história, eu percebo que muito daquilo que você cresceu, e cresceu, como você disse, de maneira rápida, foi dado ao propósito que você encontrava-se ali fazendo, né? De acolher as mulheres, de ser esse apoio, de ser esse lugar, mas em dado momento, no decorrer da história, você se viu nesse lugar, né? Como a mulher que estava ali, tipo, sem direção, sem apoio, emocionalmente ferida, em busca de tantas coisas que antes não te faziam falta. Sim. Como que foi se reerguer desse período de queda que você viveu? Foi o mais difícil da minha vida. Porque eu tive que perder o que ninguém quer perder, que é o ego. Que é você viver numa realidade e você ter que voltar. Uma coisa é você estar acostumado àquilo ali, você mora numa comunidade e você está acostumado com aquilo ali. Outra coisa é você experimentar algo muito bom e depois você voltar. Aí dá vergonha. Aí você acha que as pessoas não vão te olhar mais como olhavam antes. Tanto aquela admiração. Eu perdi a admiração por mim. Eu já não me via mais como uma profissional. Assim, eu mesma me sabotei. O burnout, quando ele veio, eu entendi que o dinheiro, ele realmente não é o suficiente. Porque a pessoa, às vezes... Pode reparar, pessoas que são muito ricas, às vezes têm uma relação com o filho. Sim. Porque não sabe equilibrar. Então, eu falei assim, eu sei que Deus, ele tem um propósito também comigo nessa situação. Porque eu sei que o que eu tô vivendo é culpa minha. Então, eu não culpei a Deus, eu culpei a mim. Eu entendi que eu precisava saber o que eu tinha errado e voltar para fazer tudo certo de novo. Então, ter essa humildade, né? De reconhecer. A culpa é minha. Eu lembro, Mayara, que eu tomava banho falando, isso é culpa sua. Isso é culpa sua, porque você fez isso. E eu sabia que, como eu via a agenda começar a diminuir, os cursos começar a diminuir, eu já tinha entendido que a culpa era minha, porque, primeiro, já levando agora um pouco para o digital, tudo no empreendedorismo, ele está sempre se renovando, tem sempre algo novo. Quando veio o Reels, na época, eu não queria fazer Reels. Eu não queria ir para o TikTok, porque o TikTok, tem gente que, assim, TikTok é ruim. Depende, tem muito assunto lá bom, tem pastoras que falam lá sobre, sabe, Deus. E eu poderia ter levado ali para fazer sobrancelha, poderia ter colocado fotos de sobrancelha, vídeos motivacionais, mas eu não soube entender a necessidade de evoluir. Porque na minha cabeça eu sou a Tainá Alves, aí entrou já um pouco de soberba, sabe? Eu sou a Tainá Alves, eu não preciso fazer reels. E aí eu era ocupada, mas não estava sendo produtiva. Uhum. E aí teve uma parte que eu fui perdendo o lugar. Porque o Instagram, ele tá ali acessível de graça, praticamente, para quem quiser fazer um vídeo. Quanto mais ele faz um vídeo, mais a pessoa vai aparecer. E o que vende é o que aparece. Eu não estava aparecendo. Eu confiei no meu nome, que eu construí ao longo dos anos, e eu não queria fazer conteúdo, tipo, da pessoa chegar, e eu dar um cafezinho, e eu fazer aqueles videozinhos. Eu não queria fazer isso. Isso toma muito tempo, palhaçada. E aí eu me vi perdendo o lugar. E aí, por eu me ver, a agenda que sempre mantinha cheia, minha agenda, por exemplo, a gente está em maio, né? Minha agenda já fechava até agosto. Caramba! Agosto já não tinha mais vaga nem para sobrancelha, nem para curso. E eu comecei a ver a queda. Só que
por imaturidade, por não estudar empreendedorismo, como eu falei, os meus erros me ensinaram. Tanto que é o que me ensinou para abrir a minha segunda empresa. Eu não observava pequenas coisinhas, como se a luva aumentou, eu não procurava um lugar mais barato. Sabe? Se estava tendo uma queda tão grande assim de agendamentos, eu tinha que demitir funcionário, porque eu era coração. Minha família trabalhava comigo. E aí, sabe o que aconteceu? Eu perdi, comecei a perder cliente, comecei a perder aluno. Para manter o meu salão, eu vendi uma das minhas casas para pagar a conta de salão. Só que não era isso. Certo quando eu vi uma frase esses dias que é verdade. Empresa, ela não é ONG. E a gente tem que tirar o coração, às vezes, quando a gente é chefe. E eu não sabia tirar o coração. Então, eu me prejudiquei muito por não ser firme ali. Por trabalhar com amigos, por trabalhar com família. Então, eu estava sustentando ali o salão com o dinheiro que era meu. Não era dinheiro da empresa, né? A empresa sustentando a própria empresa. Exatamente, não estava. Então, eu não soube administrar nessa parte. Então, deu ruim, começou a perder, e aí eu fui tendo que vender as coisas da minha casa para poder sustentar a empresa. E quando eu fui ver, tive que vender tudo. Fui vendendo, aí vendia, tipo assim, eu tinha um notebook, vendia um notebook, tinha uma moto, vendia a minha moto. Aí, vamos botar, o custo era 15 mil da empresa. E a moto é 15 mil, vende a moto. Eu vendia a moto, pagava ali os custos. E tá faltando 5 mil. Vende esse MacBook aqui. E aí eu fui vendendo minhas coisas. Por quê? Sabedoria zero, né? E sem visão nenhuma, sem essa questão de vamos sentar aqui, vamos tirar isso aqui. Isso aqui não diminuiu, não faz sentido ter isso, vou tirar isso, vou fazer corte. Se tem 3 salas, entrega uma, deixa só 2. Sim. Eu não tinha essa visão, porque eu não quero fazer isso, não quero demitir, não quero cortar, não quero parecer que eu tô quebrando, né? Mas eu tinha que ter feito isso. E o empresário, ele faz isso. O empresário que já tem uns anos já, né, de carreira, ele faz isso. Ele percebe que tá uma coisinha fora do lugar, ele já faz um alinhamento, ele já faz uma reunião e ele já corta gasto, corta custo. E eu não tinha essa visão ainda. Então, eu tive que perdi tudo. Só fiquei com a minha sala e coloquei pessoas para trabalhar lá para elas pagarem um aluguel. Porque se fosse pagar o aluguel sozinha, eu não tinha mais condições de pagar o aluguel sozinha. E aí, foi muito difícil para mim. Eu tive que sair da minha casa. Eu fui morar com os meus pais. Caramba. Aí essa fase foi a mais difícil da minha vida. Por quê? Quem tem a sua própria vida já? Eu saí de casa com 20 anos. E você ter que voltar a morar com os pais, por mais que os meus pais são os melhores, sabe? Eles não jogaram na minha cara. Não é isso que eu falo quando eu sobre falo na como você se sentia sobre mesmo, né? Eu olhar assim, de estar dentro de um quarto e as minhas coisas estar em caixas e não ter um espaço ali pra mim. Eu tinha minha casa, eu tinha minha vida e eu vi perdendo tudo. Por quê? Porque eu não tive equilíbrio. Aí eu falei assim, Senhor, eu sei que eu tenho força para trabalhar, mas agora eu quero fazer da maneira certa. Eu quero ter um tempo para minha filha, eu quero ter um tempo para mim e eu quero ter um tempo para ti também. E aí foi quando eu voltei, toda quebrada. Eu fiz 200 mil de dívidas. E aí eu tava indo pra igreja, eu fiz aquele buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Maiara, eu não ligava pra nada, meu nome todo sujo. Olha, o meu Serasa era uma vergonha. Oh, meu aí... Deus. O celular não parava, toda hora ligação. Nossa, toda hora, meu telefone era proibido ligação. Não podia. Eu botei um negócio nele que era proibido ligações de números diferentes, porque o São Paulo, Curitiba, tudo me ligava. E eu não atendia, eu falava assim, eu vou entregar na mão de Deus. Aí eu falei assim, eu vou dar meu dízimo, dar minha oferta. E seja o que Deus quiser, vai ligar, eu não posso dever os outros. Eu não devia outras pessoas, eu devia banco. Uhum. E aí eu ia pra igreja e eu tava lá adorando, fazendo a minha parte, me batizei. E eu entreguei realmente, falei, Senhor, meu pastor me instruiu que tem que entregar nas suas mãos. Então eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua. E aí, coloquei ele na mão de Deus e aí eu comecei a pensar, vou empreender agora no digital, porque é uma coisa que eu já deveria ter feito. E aí comecei a estudar o mercado digital. O mercado digital, o que acontece? Isso aqui que a gente está fazendo, de alguma forma, num contexto, é digital.
Porque as pessoas vão ver pelo celular, as pessoas vão ver no YouTube, as pessoas vão ver. Então, elas vão pegar de alguma forma ali um conteúdo para elas. Então, é você levar o que a pessoa está precisando para ela, através da internet. Se a sobrancelha, por exemplo, eu criei um curso online de sobrancelha. A pessoa ela não precisa ir no meu estúdio fazer sobrancelha. E essa transição aconteceu justamente nesse período de Nesse crise, período. em que você quebrou, quando você começou a se reestruturar, Sim. você teve essa luz, Foi o digital. Do digital. Porque o digital, na época, em 2022, eu tentei entrar e era curso de vender curso. Uhum. Então, eu falei, eu não quero isso. Quando eu comecei a pesquisar, aparecer de novo digital para mim, aí aparecia produtos físicos, tipo, venda de produtos físicos e tal, tráfego pago. Sim. E aí eu fiz um curso de tráfego pago e depois fiz curso digital. E aí eu fui entender que existem várias coisas no digital, é ecossistema, né? Você trabalha como influenciadora, você trabalha no mercado digital. Você vender como afiliado, você trabalha no mercado de afiliados. E era o que eu fazia, por exemplo. Eu ganhava um dinheiro X fazendo sobrancelha. E eu ganhei um dinheiro Y ensinando pessoas a fazer sobrancelha. Sim, você tinha ali os dois públicos. Exatamente. Só que eu não poderia ensinar pessoas a fazer sobrancelha sem antes saber fazer sobrancelha. Sim. Então, o que eu fiz? Eu entrei para o mercado digital. Eu organizei a minha agenda. Eu falei assim, eu vou organizar porque agora eu vou ter agenda. Porque eu não tinha. Se a cliente falasse assim, quero fazer domingo, eu fazia. Uhum. Eu falei, não, ó, terça, quinta e domingo à noite já tem meu compromisso. Beleza. Aí, terças de manhã e terças e quintas de manhã e à tarde, eu vou pro estúdio atender e os outros dias na semana eu vou estudar o mercado digital. Então, a minha queda no financeiro foi absurda, porque eu trabalhava de segunda a sábado. E eu trabalhar somente terça e quinta para os outros dias estudar, porque eu tinha e sempre tive uma visão da casa pronta. Sabe, é muito difícil você falar isso hoje para uma pessoa que está saindo do CLT para ela empreender. Muito difícil. Mas eu já tive a minha experiência de empreender. Eu sabia que se eu investisse meu tempo, que era o que eu tinha ali, ia ter meu retorno. Eu não entrei para o mercado digital com medo. O medo eu entrei quando eu entrei para a sobrancelha. Porque ele foi meu último contato, foi porque CLT. você tinha tido a sua experiência no empreendedorismo, você conhecia esse caminho. Sim. Você só agora estava, cara, agora eu já Só sei tem os que ter erros, equilíbrio. eu já sei aqui onde eu devo evitar esses Sim. erros, e agora, na verdade, com o digital, você estava com a visão, na verdade, de trabalhar menos e investir para expandir esse negócio, né? Porque a ideia agora seria você não depender mais desse tempo que você investia, não necessariamente estar ali atendendo, né? Para que o recurso chegasse, né? Na verdade, você teve uma visão, você foi visionária nisso, você enxergou ali de maneira ampla, olha, hoje eu preciso vender o meu tempo dessa forma, estar ali presencialmente para que o recurso retorne. Eu vou fazer vou abrir mão agora, ainda que o negócio arroche, mas isso lá na frente vai me fazer continuar trabalhando menos, né, certamente, e isso não impactar financeiramente, porque acredito que o objetivo ali era você voltar, né, se reerguer como a Fênix. Sim, é isso né? aí, foi literalmente isso. Em um ano minha vida mudou. Mais. Porque, cara, que incrível. Vamos botar, se uma pessoa ela tem ali uma crença de CLT, não que o CLT seja ruim, eu não tenho essa visão do CLT ruim, eu só tenho a visão de você, por exemplo, eu virei CLT da minha empresa. Sim. Na sobrancelha. O que pra mim se torna o CLT ruim? Quando você não tem tempo pro seu filho, quando você não tem tempo pra você, quando você não tem um momento de lazer. Porque eu já vivi um CLT que eu não conseguia fazer nada. Eu trabalhava e eu pagava as minhas contas e trabalhava, eu vivia pra trabalhar. Eu não trabalhava pra viver. Sim. Então esse pra mim é o pior CLT, porque eu vejo pessoas hoje que são CLT que trabalha de segunda a sexta, que ela tem ali um momento para estudar, que tem um momento de final de semana para lazer, ela vai ser feliz no CLT. O problema é o CLT que come o seu tempo, sabe? Que domina a sua vida, que você não consegue nem ir para a igreja. Sim, você não consegue viver, não consegue fazer nada. Então, é essa a liberdade que eu queria. Não é só trabalhar e não ter tempo para nada. Perder a amizade ali e a maternidade. E aí eu falei assim, eu preciso ter mais tempo. Não porque o meu trabalho no digital hoje é um trabalho.
Eu não falo para as pessoas, gente, sorte e azar é outro tipo de coisa que você vai fazer, né? Que você vê na internet. Isso aqui é trabalho. Isso. Entendeu? Por isso que eu falei pra você hoje, eu ainda trabalhei hoje de manhã, eu acordo cedo, eu tenho que fazer, eu subo campanhas, eu anuncio produtos físicos, eu tenho que ficar de olho na campanha, tráfego pago, Sim. fazer anúncios. Então, é um trabalho. Só que eu faço meu horário. Tô aqui hoje, Sim. depois eu vou almoçar com uma amiga quando sair daqui. E aí depois eu tenho meu momento que na parte da tarde pra trabalhar. Depois eu vou pegar minha filha e hoje a gente vai no shopping. Que legal. Então, assim, eu faço ali o meu horário. Se eu quiser trabalhar de noite e de manhã fazer outra coisa, eu vou poder fazer. Hoje você conquistou, né, essa flexibilidade, essa liberdade financeira e de tempo que você precisava, que antes era uma dor que você Sim. tinha. E tudo isso, cara, que incrível. Porque tudo isso depois de quebrar. E isso é muito legal de você estar falando aqui, Tainá, porque às vezes a gente pode ter pessoas que estão nos assistindo aqui... Que quebraram. E com certeza, porque com todas as pessoas que eu converso, né, que empreendem, muito dificilmente alguém tem uma trajetória totalmente limpa, assim, que a pessoa, não, nunca quebrei, foi sempre tudo ok, foi sempre... Não, foi dando cabeçada, foi errando, às vezes foi quebrando. E como você viveu, né, a experiência que você viveu, quebrou e voltou muito melhor do que estava antes, porque hoje você conquistou algo que você queria, né, antes. Sim. E não tinha como. E como que é hoje, que para mim eu fui, né, em todas as perguntas para perguntar algo que eu acredito que seja muito importante para você, que foi uma dor que você colocou no início. Como que é hoje o seu relacionamento com a sua filha, nessa nova realidade em que você pode observar ali, participar do crescimento dela sem grandes preocupações, né? Porque você faz o seu horário. Como que é isso para você? Você se sente realizada? Você sente que, minha maior conquista. Era exatamente isso que eu queria? É a minha maior conquista. Inclusive, coloquei recentemente no meu Instagram isso, um videozinho falando sobre a minha maior conquista. Porque, assim, a minha maior conquista hoje, vou ser muito sincera, não são números. Porque eu não tenho uma dificuldade em trabalhar. Eu não corro de trabalho. Sim. Eu sei que tem pessoas que têm essa certa dificuldade. Eu já entendi que, pra mim, não vou falar que é fácil, mas eu entendo que o que a gente planta, a gente colhe. Sim. Então, se alguém chegasse, por exemplo, naquela época pra mim e me desse, sei lá, 10 mil reais, eu tô com 200 de dívida, não vai fazer diferença. Eu investi em alguma coisa. Eu entendo que o investimento ia me dar um retorno. Então, eu não tive essa dificuldade. Mas a dificuldade que eu tinha era na maternidade, era conciliar. Então, a minha maior conquista hoje é eu ter eu recuperar, né? Eu recuperei ali o amor, né? A cumplicidade com a minha filha. Eu coloco sempre nos stories. Sabe, a gente tem ali a nossa amizade, né? Barra, né? Porque eu também sei separar a amizade. Quando eu tiver que brigar, eu brigo também. Sabe? Porque internet sabe como que é, né? Você não pode ser amiga do seu filho. Eu sou amiga da minha filha. Eu converso com a minha filha. A minha filha não me esconde nada. Esses dias ela falou assim pra mim, mãe, eu tô namorando. Meu Deus do céu. Eu falei, você tem 10 anos. Ai, ela falou Jesus, que é namoro de brincadeira. Mas ela, mãe, mas você falou que eu tenho que te contar tudo. Eu falei, isso aí, tem que me contar tudo. Então, eu tenho a minha filha como minha amiga. Mas eu também tenho ali a parte de mãe. Mas eu percebo que eu consegui recuperar. Sim. Eu não esperei minha filha ter 18 anos e ela virar a cara pra mim. Sim. Como que acho que é dor de muita mãe. Chega num certo momento que a filha não quer assunto, porque eu acho que a pior fase é da adolescência. E eu vi, ela vai fazer 10 anos a minha. E eu falei assim, isso aconteceu, a quebra foi quando ela tinha 7, 8 anos. E eu falei assim, cara, daqui a pouco a minha filha tá com 12, 13 anos. E eu já fui adolescente. Adolescente vira a cara pros pais. Adolescente, se você não tiver ali uma amizade, uma conversa, eu vou perder a minha filha. Então, eu consegui recuperar isso. A minha filha, ela quer ficar comigo, ela quer sair comigo, sabe? Ela tava mal na escola. Isso em escola particular, ô Mayara, a Alicia tava tirando 0, 1, 2. Aí a explicadora, a diretora falou assim pra mim, é porque ela precisa de você. Aí agora, né, que ela tirou nota boa, que ela tá ótima na escola, eu até postei nos stories esses dias, ela tirou 9,8, e ela me contando, aí a explicadora falou, isso é porque você hoje tá com ela. Hoje é porque você dá atenção para ela. Né? Porque para ela é maravilhoso chegar da escola e falar, mãe, olha aqui, o que aconteceu? E eu não tinha isso, porque eu não via ela depois da escola, eu chegava em casa às 10 horas da noite, 11 horas,
Ela tava dormindo. Então, assim, ela ter esse prazer de me contar como é que foi na escola, o que aconteceu na escola. E eu poder viver isso ainda dá tempo, sabe? Acho que pra muita mãe ainda dá tempo. Sabe? De reconquistar ali o seu filho. Não perder isso. Porque, cara, a gente é mãe. A gente não tem como passar isso pra outra pessoa. Sim, não tem. É algo você pode delegar coisas Outras do seu negócio, coisas. mas você jamais vai conseguir poder delegar a sua maternidade, não tem como. E aí, o filho, por exemplo, ela vai fazer 10 anos agora, ela não vai ter 10 anos pra sempre. Sim. A minha empresa, ela podia esperar 1 ou 2 anos, ou ela pode esperar eu organizar ali uma rotina saudável pra mim, né? E para organizar tudo aquilo ali, eu precisei de sabedoria. E a sabedoria a gente sabe que vem, de onde vem, né? E você foi conseguindo ali colocar cada coisa no seu. Sim, aí eu boto, lugar. às 7 horas da manhã eu tenho que trabalhar ali, 5 horas da tarde eu vou pra academia, 7h30 da noite eu vou pra igreja. Enquanto ela tá na escola, eu faço os meus trabalhos para quando ela sair eu dê tempo pra ela. Que legal, e aí que incrível. é assim que eu organizei. Por isso que eu falo, até com meu namorado, se a gente quiser fazer tu tem que me avisar, porque eu tenho agenda. Se planejar ali. Eu tenho agenda, eu não quero faltar em nada. Até na questão da na mentoria do digital, porque assim, hoje eu ensino pessoas a ter essa liberdade, a vender produtos físicos. Se não quiser vender produto físico, produto que vende lá nas plataformas, produto de encapsulado, de cabelo, emagrecimento, produtos. Você pode aprender como fazer vendas, como subir um tráfego pago para levar, por exemplo, eu subo tráfego pago para o meu negócio da sobrancelha. Eu subo tráfego pago para os meus irmãos. Por quê? O anúncio, ele tem que ir para quem quer comprar. Por exemplo, meu irmão trabalha com laser, removendo micro-antiga. E aí eu falo, você não pode ficar só refém dos seus clientes. Você tem que atrair novos clientes. E aí eu subi anúncio para ele. Chegou várias mensagens no WhatsApp. Falei, é isso. O algoritmo, ele é muito inteligente. Sabe quando a gente pensa assim, tênis da Nike? Aí só vai aparecer tênis da Nike. Isso é o Instagram. Ele facilita a vida do vendedor. Então, eu mandei ele criar um anúncio ali falando sobre o que ele faz, né? Olha, você que tá com uma tatuagem antiga quer remover, você que tá com uma micro verde quer remover, eu tenho a solução. Aqui eu trabalho em Nova América. Peguei esse anúncio, joguei no Facebook ADS, subi ali a campanha para ele, direcionada para o WhatsApp e para o Instagram dele. Chegou a mensagem para ele. Então, é isso que é o mercado digital. Ele vai pegar o seu produto, seja o serviço, e vai levar para quem realmente quer comprar. Pessoas que pesquisam sobre laser, que pesquisam sobre tatuagem, remoção de tatuagem. E quando a pessoa tem essa ferramenta, é muito melhor. É muito facilitado, né? O caminho dela. Que foi o caminho que você encontrou e te proporcionou, né? Toda essa liberdade que você está falando. Isso é incrível e é muito bacana, né? Porque pode ser aplicado nas mais diversas áreas. Não importa do que seja o negócio da pessoa, ela pode aplicar isso. Com certeza. Tainá, o nosso tempo voa aqui, né? O nosso tempo voa. Porque pra mim, a gente vai aqui umas 2 horas. Sim. Mas eu queria que você, dada toda a sua história, né? Que é muito, muito inspiradora, muito bacana perceber alguém que veio de baixo, que depois quebrou e que depois se reergueu e voltou, né? Muito melhor do que já foi um dia. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Isso é muito legal, de ter percebido a importância do equilíbrio, a importância de manter ali os pratinhos, das prioridades, né? Da família como uma prioridade, porque algo que é um diferencial da mulher que empreende é que normalmente a mulher, quando ela empreende, ela vai em busca de outras coisas que não necessariamente só o dinheiro. Óbvio que dinheiro todo mundo gosta. Sim. Mas se essa mulher ela está empreendendo, ela normalmente busca liberdade financeira e busca também liberdade de tempo, porque ela prioriza os filhos, a família, que foi o caminho que você percorreu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu negócio, né? Para o pessoal conhecer. Tipo, que eu acredito que todo mundo tenha ficado curioso, de repente você quer ir lá, ou quer fazer o curso da Tainá, ou quer enriquecer igual a Tainá, vamos aproveitar a oportunidade, não é mesmo? Com certeza. E deixasse uma mensagem para mulheres que de repente estão vivendo coisas, né, que você viveu e que com certeza vão ter a sua história aí como uma inspiração para que elas possam prosseguir e também vencer como você venceu. Com certeza. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que quem nunca quebrou não tem o meu respeito, né, como empreendedora. Porque se a pessoa ela começou ali do zero, ela não teve alguém falando, olha ali um buraco, olha ali que você não pode fazer isso, ela vai errar. E é normal.
tá? Eu conheço empresários, inclusive, que já quebraram 7 vezes, 10 vezes e não pararam, não desistiram. Então, acho que o que é mais importante é não desistir, não se culpar, se perdoar. Porque, pra mim, Mayara, o mais difícil foi eu não me perdoar, sabe? Quando você... Eu comecei ali do zero, eu trabalhei, eu lutei pra ter o que eu tive. E eu me vi perdendo tudo. Então, por um tempo, eu me condenava, sabe? Eu botava culpa em mim, eu achava que eu não merecia mais levantar. Então, quando eu me perdoei, acho que o perdão é muito importante também pra gente, entender que uma pessoa tem vários testemunhos. Então, eu tive um testemunho de sair de uma comunidade, de começar um negócio do zero, indo ali a domicílio, de crescer esse negócio na área da sobrancelha, que era uma área que as pessoas não viam como um negócio. Eu fiz as pessoas verem como um negócio. Ensinei milhares de alunos. Eu tenho mais de 5.000 alunas formadas na área da sobrancelha. Então, através do que eu vivi, outras pessoas viveram e puderam mudar as suas vidas através da sobrancelha. E eu aprendi a me perdoar. Eu tive que me perdoar para entender que até ali era o meu propósito com a sobrancelha. E agora eu tinha outro propósito. Qual é o meu testemunho hoje? Meu testemunho hoje vai servir para quem quebrou. Meu testemunho hoje é de uma pessoa que quebrou, uma pessoa que não desistiu, que viu que Deus, ele tem que estar com a gente, ele tem que estar nos conduzindo, sabe? A gente não pode se afastar, quando a gente ganha uma benção, se afastar do abençoador, que é o que que acontece com a maioria, né? Sim. E ali eu tenho o meu testemunho de pessoa que se reergueu. Então, hoje o meu negócio no mercado digital nada mais é que você ter um serviço, você ter um produto. Tem pessoas que conseguem fazer hoje seu próprio produto, mesmo tendo produtos para vender já qualificados, produtos que já se vendem, que já tem no mercado. Por exemplo, eu estou para lançar um produto de sobrancelha, que é para crescimento de sobrancelha. É um produto meu. Então, existem várias possibilidades no mercado digital. Inclusive, lançou agora o TikTok Shopping. Você vai conseguir vender produtos, por exemplo, da Shopee no TikTok, que é uma rede que tem bilhões de visualizações. Então, o mercado digital, ele é tudo que a gente conhece físico no digital, na internet. Não é tudo que a gente está aqui sendo vista por outras pessoas. O físico, ele abrange assim, só alguém que vai passar ali pelo seu negócio numa loja. Mas o digital, você consegue ser vista pelo mundo. Eu estava na Colômbia esses dias pela sobrancelha, porque alguém viu o meu Instagram de sobrancelha e gostou do meu trabalho e me chamou para palestrar lá. Então, é isso que o digital ele proporciona. Ele proporciona você vender em grande escala, mas você não precisa estar ali fisicamente. O que é incrível. Que é incrível, você não precisa estar ali fisicamente. Você pode, por exemplo, você pode fazer um produto de algo do seu negócio, ou até mesmo o seu negócio. De repente, tem pessoas que vendem celular, vendem capinha, vendem película. Você coloca aquilo ali tudo no digital e você vai fazer a entrega. Você não vai precisar ter que ter uma loja. Tem muitas pessoas que acham assim, eu preciso ter uma loja. Você não vai precisar ter uma loja. Você vai precisar ter um Instagram, uma página de vendas. Você vai montar o seu negócio, você vai aprender a rodar tráfego para o seu negócio. O cliente vai chegar no WhatsApp e você vai fazer a venda. Então, eu quero quebrar esse entendimento das pessoas que o mercado digital é curso de vender curso. Uhum. Esquece isso. Mercado Livre hoje é um dos que mais vendem. E ele não é curso de vender curso. Você pode tem se muita afiliar. coisa que às vezes as pessoas vão pelo achismo, né? É. E às vezes tem aquele preconceito e tá perdendo a oportunidade de crescer. Tá perdendo a oportunidade, né? Porque, por exemplo, eu tinha uma dívida de R$200 mil. E aí, eu pensei, se eu me matar de trabalhar aqui, eu vou pagar essa dívida. Eu vou me matar aqui de fazer sobrancelha, eu vou perder tempo com a minha filha e tal. Mas vou conseguir. Se eu me matar de trabalhar, eu vou conseguir pagar. Ou eu posso estudar uma coisa que eu acredito que a gente tem que acreditar no nosso sonho. Sim. A gente tem que acreditar no que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a sobrancelha eu acreditava que era algo que mudava a autoestima, que ajudava as pessoas. E aí eu acreditei no mercado digital. Não foi o que fulano ou ciclano falou. Eu acreditei, eu li os depoimentos. Eu vi o que era, eu entendi, eu fui no YouTube. E não precisa você ter que comprar uma mentoria. Você pode ir no YouTube, você vai entender o que é o mercado digital. Então, quando eu acreditei,
foi quando eu coloquei ali o que eu podia investir, que era meu tempo. Eu não tinha dinheiro, então a gente vai investir o nosso tempo. Então eu estudei aquilo, aprendi sobre aquilo, precisei comprar um treinamento de R$ 497, que foi pequeno perto dos cursos que eu fazia na área da sobrancelha. E ali eu estudei até eu conseguir. Então, acho que é isso. Não é se eu conseguir. É até eu conseguir. As pessoas, acho que elas desistem muito rápido das coisas. Então, acredito que se você estiver passando por algum processo na sua vida, o primeiro passo é você se perdoar, sabe? Buscar a sabedoria, pedir a Deus para te dar uma direção, que isso é muito importante hoje em dia. A gente tem que pedir sempre essa direção. E acreditar naquilo que você vai investir o seu tempo. Se não for o mercado digital, pode ser um negócio seu, mas você tem que acreditar naquilo. E aí, se você, exemplo, ganhou R$ 1.000, aí você está precisando de uma geladeira em casa. A geladeira não vai te dar retorno financeiro. É sobre isso, é o acreditar. O acreditar faz a gente pegar esse dinheiro e fazer o dinheiro fazer o próprio dinheiro. Então, acho que isso tem que ser a questão em si, quem quer realmente mudar a vida. É sair da zona de conforto. Porque medo eu sei que vai dar. Eu tive esse medo na transição do CLT para a sobrancelha. Porém, você vai conseguir se você fizer até dar certo. Não deu errado e eu vou largar tudo, não quero mais saber de empreender. Não. Não, é até dar certo. Porque vai dar certo se você tem a visão da casa pronta. Muito forte. Muito forte, muito... E eu tenho certeza que foi pro coração de muita gente, porque eu assisti essa semana um vídeo do Luciano Hang, que é o dono da Van, né? E ele falou exatamente o que você disse. Olha, a pessoa perguntou para ele, né? O que você faz? O que te tornou, né, essa potência que você é? Porque ele é um dos maiores empresários do Brasil, do mundo. 5 milhões no mês, sei lá, ou no dia. Absurdo. A pessoa que dá para rasgar dinheiro assim. Sim. E aí ele falou, olha, eu entendi no meu negócio que eu precisava, quando o dinheiro chegava na minha mão, eu não podia suprir talvez necessidades. Eu deixava de suprir necessidades para reinvestir esse dinheiro e ele fazer mais dinheiro para mim. Sim. Então isso é um pensamento de empreendedor mesmo. E foi isso que fez você romper. Então, muito bacana você compartilhar isso aqui, e principalmente sobre a questão do fazer até conseguir, porque a empreendedora, ela tem que ser uma pessoa insistente e de fé. E se você não acreditar no seu sonho, quem é que vai acreditar? Tem que acreditar. Né? Acho que para mim é o mais importante é acreditar, porque se você não tem ali uma fé e a mente fortalecida que vai dar certo, qualquer pessoa que vai chegar e vai falar assim, isso aí não é pra você não. E não serão poucos que vão chegar, né? Tchau. Porque as pessoas normalmente que não têm a visão do empreendedor vão criticar a atitude do empreendedor. Sim. Porque envolvem riscos, né? Todas elas envolvem riscos. Viver envolve risco. Mas, se você acredita e persiste, com toda certeza, no final, vai dar certo. Tainá, eu queria te agradecer muitíssimo pela nossa conversa. Foi muito produtiva, inspiradora, foi maravilhosa. Eu amei conhecer a tua história, né? Conhecer só uma parte, agora eu tô conhecendo mais. E aqui na descrição do nosso vídeo você vai conhecer o perfil da Tainá, poder saber mais sobre ela. E eu tenho certeza que é só o começo, né? De tudo aquilo que você vai viver, porque você vai crescer ainda muito mais, tá bom? E passo por onde. Muito obrigada. Eu que agradeço. E fique com a gente até o nosso próximo episódio, porque esse já chegou ao fim, infelizmente, foi muito rápido. Mas Deus te abençoe. Aliás, falando aqui para a câmera certa, Deus te abençoe. E, Tainá, muito obrigada mais uma vez. A sua história é incrível e você é maravilhosa. Obrigada, eu fico muito feliz. Tchau, pessoal. Tchau.